A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o presbítero Wilson, do canal Ministério da Reconciliação. Vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Porém, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e marque o sino para receber todos os nossos devocionais e estudos bíblicos. Deem um like para ajudar o nosso canal a propagar a palavra de Deus e a crescermos cada vez mais para atingirmos ainda mais pessoas. E compartilhe os nossos vídeos. Desta forma, você estará se tornando um semeador da palavra de Deus. Com certeza abençoará, além da sua vida, muitas outras vidas, levando a palavra que abençoa, que liberta, que é Jesus. Amém? A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje tem o tema de a direção de Deus em sua vida. O salmista escreveu assim no Salmo 32, verso 8: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia, glórias a ti, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é incrível a forma com a qual o salmista tinha intimidade com Deus para poder escrever a respeito de Deus de uma forma tão profunda, porque a presença de Deus era tão tremenda na vida deste salmista que ele recebeu a instrução de Deus. E essa instrução de Deus tinha vários princípios na vida dele. Instruir-te-ei. A instrução, muitas das vezes que nós recebemos na nossa vida, seja ela da forma profissional ou no dia a dia, no aprendizado, no nosso crescimento dentro do nosso lar, é para nós colocarmos em prática. Mas colocarmos em prática, dependendo da situação, nós temos que ter uma instrução diferente. E era isso que Deus estava fazendo. Deus estava instruindo Davi a fazer da forma correta, de acordo com a situação, e não simplesmente em toda situação ele ter a mesma forma de agir. E essa instrução, muitas das vezes, nós negligenciamos, porque não damos ouvidos às pessoas que Deus colocou para cuidar de nós, como os nossos pais, ou as pessoas que são os nossos tutores, ou responsáveis por nós, ou até mesmo no emprego, ou uma pessoa que já tem bastante experiência, que é colocada para fazer o treinamento, e nós somos essa pessoa que vamos lá para fazer o treinamento. E muitas das vezes nós não pegamos essas instruções. Ou até outra forma que nós também não damos muita atenção, que são os manuais de instrução. Se não existisse o manual de instrução, nós ficaríamos totalmente perdidos algumas vezes, dependendo da tarefa que nós vamos efetuar, do equipamento que nós vamos mexer. Então, que nós não venhamos ter uma mente pequena, a mente que acha que sabe de tudo, não precisa de instrução nenhuma, porque é como se ela já nascesse sabendo ou já dominasse aquela situação por anos e anos de experiência. Instrução nunca é demais, ainda mais se foi permitida por Deus ou se veio direto do próprio Deus. O salmista ainda fala: ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Desta forma, é outra intimidade que o salmista teve para poder colocar tão profundamente como Deus age na vida daquele que é com Deus, daquele que persiste em querer que Deus esteja no controle da sua vida. Muitas das vezes nós, por desejarmos fazer a nossa vontade, satisfazendo a nossa carne, no sentido de eu quero este emprego a qualquer custo, eu quero esse cargo a qualquer custo, eu vou comprar este item, este objeto a qualquer custo, eu desejo ficar com Beltrano, eu quero terminar isso daqui, eu quero sair do emprego, mas sem que seja o caminho que Deus tem para a sua vida. Você acaba se frustrando. Isso é horrível, porque a frustração, ela acaba, a maioria das vezes, levando você à tristeza. Essa tristeza pode te causar uma certa amargura, um desejo de solidão, que vai gerar lá na frente uma depressão. Então, para evitar isso, que nós venhamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que quer nos colocar no caminho certo.
O único caminho que leva a Deus é Jesus. Porém, para que nós estejamos num caminho onde nós sejamos prósperos, tendo êxito naquilo que nós vamos fazer, que nós venhamos buscar a Deus e estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo para estarmos no caminho certo, para Ele nos guiar, porque a palavra vai dizer que quem nos convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então, que nós temos que ser pessoas permissivas para Deus agir na nossa vida. Nós temos que ser permissíveis para Ele agir na nossa vida. Nós não devemos negligenciar a presença de Deus nas nossas vidas, querendo seguir caminhos que nós queremos. Nós devemos buscar em Deus aquilo que Ele tem como melhor para a nossa vida, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, mas na maioria das vezes nós não estamos interessados naquilo que Deus tem para nós. E é isso que nós temos que compreender, porque o salmista, para ter esse entendimento profundo, para ter essa percepção profunda e colocar isso num salmo como um cântico, que ele faz para Deus, ele precisava ter muito tempo de momentos separados para Deus. E é o que muitos de nós não buscamos, para que o Senhor possa nos guiar no caminho certo, para que possamos saber se é da vontade de Deus sairmos desse emprego, se é da vontade de Deus entrarmos, nos candidatarmos a essa vaga de emprego, se é da vontade de Deus nós agirmos de tal forma ou deixarmos de agir. Muitas das coisas que ocorrem de errado na nossa vida é porque nós tomamos a decisão sem consultar a Deus. Nós não temos que achar que Deus é um Deus simplesmente que reage. Nós temos que fazer algo para que Ele reaja. Se fosse dessa forma, por que Deus criou o homem após Ele ter criado tudo? Se Ele é um Deus que reage, por que Ele não criou o homem primeiro para depois terminar de criar tudo? Para ver a reação do homem, o que o homem ia precisar? Não, Deus supriu tudo que o homem iria precisar antes de criá-lo. Por quê? Porque Deus é Deus. Não temos como limitar Deus achando que a forma com a qual Ele vai fazer na nossa vida é simplesmente após uma ação nossa. Ou se acharmos também que Deus Ele faz porque Ele é Deus, sem precisar mover nada, nenhuma ação nós devemos tomar, está errado também. Nosso Deus Ele faz independente da nossa ação ou reação, independente de nós pensarmos em algo, de nós concretizarmos algo. Deus é Deus, nós precisamos de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai. Dessa forma, como filhos, devemos simplesmente estarmos sensíveis a Ele, para que Ele nos coloque no caminho certo, ou nos oriente, ou nos direcione, ou como a palavra fala, vamos ter um espírito humilde, para que Ele possa nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, porque a palavra de Deus vai dizer que nós devemos aprender com Jesus, porque Ele é humilde e manso de coração. Dessa forma nós vamos ter êxito. E a palavra ainda fala, guiar-te-ei com os meus olhos. E aqui já tem a chave para muitas coisas na vida de uma pessoa, para que ela seja uma pessoa totalmente transformada e abençoada e que tenha êxito nas coisas que ela vai fazer, ainda que ela venha cometer erros, ainda que algumas coisas venham dar errado, porque no mundo nós teremos aflições, teremos tribulações, mas independente disso, aprender com o que está ocorrendo e entender a vontade de Deus para as nossas vidas mediante a situação que nós estamos passando é sinal de sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Logo, quando você está compreendendo que quem está te guiando é Deus, a sua visão vai mudar totalmente em relação a várias situações. Muitos dos problemas que vão ocorrer na sua vida, você não vai olhar com os olhos carnais, vendo o fim, vendo a derrota, enxergando o tamanho do problema. Você vai olhar aquela situação que está ocorrendo como uma forma de aprendizado, como uma forma de você compreender algo, aprender algo, como uma forma que você precisa superar
algo em você, melhorar algo em você, para que você passe por aquela situação como uma lição na sua vida. E em outras palavras também, para que você possa enxergar além do que você está vendo naquela situação no momento, porque muitas das vezes nós ficamos com um bloqueio na nossa visão, quando estamos com os nossos olhos carnais, nós bloqueamos a nossa visão e só enxergamos o problema, não enxergamos o tamanho do nosso Deus. E enxergarmos o tamanho do nosso Deus é termos a compreensão que nós vamos subir, voar com asas de águia. E termos a visão de águia, enxergarmos lá na frente, enxergarmos a promessa que Deus tem para a nossa vida, o propósito que Deus quer concretizar na nossa vida. Mas para tudo isso, nós temos que permitir que Deus venha agir na nossa vida. Nós temos que ter um espírito ensinável, humilde, sermos mansos, sermos pessoas que vamos praticar constantemente a alimentação espiritual nas nossas vidas, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus vai confirmar tudo isso que nós estamos falando lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E a pessoa insensata é aquela que quer agir do jeito que ela acha que deve agir. Ela simplesmente não quer buscar o entendimento. Ela acha que sabe, mesmo que se não souber, ela vai e tenta fazer, se der certo deu, se não der não deu, ao invés de buscar a vontade de Deus para a vida dela. O que Deus quer para a nossa vida é que nós venhamos ter um espírito humilde, como já foi falado, para que nós possamos aprender a forma certa e correta de agirmos, de pensarmos, de semearmos a palavra de Deus, de falarmos com o nosso próximo, de desejar o amor ao nosso próximo, e não só ficarmos pensando em nós, mas principalmente colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida e demonstrarmos amor e colocarmos amor em tudo que formos fazer. Assim como a palavra fala que tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, nós devemos fazer com amor e devemos dar graças por todas as coisas. Deus é fiel na minha vida e na sua vida, meu amado. Creia, permita que Deus te instrua, permita que Ele te ensine, permita que Ele te guie. E os teus olhos, a visão que você terá será diferente daquilo que está por vir na sua vida. E você vai ter a certeza e a convicção que Deus permanece e é fiel contigo em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha dar direção aos Teus filhos, Pai, em relação àquilo que eles precisam fazer, as decisões que eles precisam tomar, que são importantes em todas as áreas da vida deles, Papai, para que eles possam, Senhor, estar buscando a Sua vontade, Senhor, o Teu ensinamento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Permita, Papai, que cada um de nós venhamos ter um espírito humilde, Pai, compreensivo, Papai, um espírito ensinável, Senhor, para que nós possamos ser bons liderados e nos tornarmos bons líderes, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que seja feita a Sua vontade, Papai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, não esqueçam, por favor, de se inscrever em nosso canal, marcarem o sino para vocês receberem os nossos próximos estudos, nossos próximos devocionais. Deixem o seu like para ajudar o nosso canal a crescer, para propagar a palavra de Deus e compartilhem esse vídeo. Amém? Porque eu creio que outras vidas serão edificadas em nome do Senhor Jesus. E você será um semeador da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia em nome de Jesus. Amém.